Você já ouviu falar da Lei Magnitsky? Ela é uma das ferramentas mais poderosas e talvez menos compreendidas no combate à corrupção e violações de direitos humanos em todo o mundo. Mas como uma lei americana consegue atingir corruptos e violadores em qualquer canto do planeta? E o que isso tem a ver com o seu banco? Hoje vamos desvendar a fascinante e trágica história por trás da Lei Magnitsky, como ela funciona, e o impacto que ela tem no sistema financeiro global e até nas tecnologias que usamos. Prepare-se para entender por que alguns ditadores e corruptos não conseguem mais nem abrir uma conta bancária. Para entender a Lei Magnitsky, precisamos começar com uma história real, com um nome: Sergei Magnitsky. Ele não era um ativista, mas um advogado e auditor russo, que em 2008 descobriu algo chocante. Um esquema gigantesco de fraude fiscal que desviava 230 milhões de dólares, sim, mais de R$ 1 bilhão, dos cofres públicos russos. E o pior, essa fraude envolvia policiais e funcionários do governo. Corajosamente, Magnitsky denunciou essa máfia. Mas em vez de ser aplaudido, ele foi preso em retaliação, acusado falsamente de fraude. O que se seguiu foi uma tragédia. Dentro da prisão, ele foi brutalmente espancado e negado atendimento médico essencial. E em 2009, Sergei Magnitsky morreu na cadeia, sob circunstâncias que clamavam por justiça. Sua morte, no entanto, não seria em vão. Seu cliente, o financista Bill Browder, que também havia sido vítima da máfia russa, iniciou uma cruzada global por justiça. Ele não queria vingança, mas responsabilização. E essa campanha incansável, que ele levou a governos e parlamentos por todo o mundo, culminou na criação da primeira Lei Magnitsky. A primeira versão, de 2012, chamada de Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act, era focada na Rússia. Naquela época, as sanções eram um recado direto a Moscou. Vocês não podem matar quem denuncia corrupção sem consequências. Era um sinal de força e um foco bem específico. E então, em 2016, veio a grande virada: o Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. Essa lei expandiu o alcance de forma exponencial. Diferente de 2012, onde o foco era um país específico, agora os Estados Unidos podiam sancionar qualquer pessoa no mundo, de qualquer nacionalidade, que fosse comprovadamente envolvida em graves violações de direitos humanos ou em corrupção significativa. Não importa onde você esteja, se você comete esses crimes, a Lei Magnitsky pode te pegar. É aqui que a coisa fica séria para quem guarda dinheiro sujo. Quando alguém entra na mira da Lei Magnitsky e é incluído na famosa SDN List, a lista de cidadãos especialmente designados do Tesouro Americano, as consequências financeiras são devastadoras. Mas como isso evoluiu? No início da lei, 2012-2016, o congelamento de bens já era um golpe duro, mas a complexidade da rede financeira global às vezes permitia brechas, especialmente para quem tinha ativos pulverizados ou em jurisdições menos cooperativas. Hoje, em 2025, com a expansão da lei e a intensificação da cooperação internacional, o congelamento de ativos é quase instantâneo e muito mais abrangente. A velocidade com que a OFAC pode identificar e bloquear bens aumentou exponencialmente. Antigamente, a proibição de transações impactava principalmente operações diretas com bancos americanos. Atualmente, o efeito cascata se solidificou. Não é apenas o banco americano que não faz a transação. São bancos de todo o mundo que se recusam a operar com sancionados, com medo de perder seu acesso ao sistema financeiro americano ou de sofrerem sanções secundárias. O risco para eles é simplesmente alto demais. Isso criou um isolamento financeiro sem precedentes. O resultado? Quem é alvo da Magnitsky tem sua vida financeira transformada em um inferno. Dificuldade de pagar contas, fazer viagens, movimentar seu próprio dinheiro, mesmo aquele que não está diretamente nos Estados Unidos da América. Se a lei surgiu em 2012, imagine como a tecnologia a fortaleceu desde então. Lá no começo, o monitoramento de transações dependia muito de equipes humanas e sistemas mais básicos.
Era como procurar uma agulha em um palheiro manualmente. Hoje, em 2025, ferramentas como Big Data e inteligência artificial são cruciais. Elas permitem que bancos e governos monitorem trilhões de transações em tempo real, detectando padrões e conexões que antes passariam despercebidas. É a tecnologia ajudando a caçar o dinheiro sujo de forma muito mais eficiente. E as criptomoedas? Há alguns anos, elas eram vistas como um refúgio para ativos ilegais, um verdadeiro oeste selvagem financeiro. Mas isso mudou. Atualmente, embora possam parecer anônimas, a tecnologia de análise forense de blockchain está avançando rapidamente. As autoridades estão desenvolvendo formas de rastrear criptoativos e identificar usuários. O mesmo vale para as redes sociais e as informações de fontes abertas, OSINT, que são usadas para mapear redes de influência e bens dos sancionados, tornando o esconderijo de ativos muito mais difícil do que no passado. A Lei Magnitsky é um testamento de que a justiça, mesmo que tardia, pode alcançar quem viola direitos humanos e desvia dinheiro público. Ela nasceu da tragédia de um homem corajoso e se tornou uma ferramenta global. Do seu início focado na Rússia até sua aplicação universal e aprimorada pela tecnologia em 2025, ela continua forçando ditadores e corruptos a repensarem suas ações, porque suas contas bancárias e bens podem ser congelados a qualquer momento. Mas por quanto tempo somente para corruptos? Agora vamos fazer uma reflexão em que a Lei Magnitsky ou similar fosse usada em um cenário distópico como ferramenta para personas não gratas. A Lei Magnitsky, nascida da tragédia e moldada para combater a corrupção e a violação de direitos humanos, é um poderoso instrumento no cenário geopolítico atual. No entanto, se projetarmos seu conceito para um futuro distópico, onde o controle estatal se torna onipresente e a liberdade individual é corroída, a ideia de uma aplicação similar para personas não gratas assume um tom sombrio e preocupante. Em um cenário distópico, onde o Estado detém controle absoluto sobre o fluxo de informações e a vida financeira dos cidadãos, a mecânica da Lei Magnitsky, congelamento de bens, proibição de transações e isolamento financeiro, poderia ser pervertida e aplicada contra indivíduos que simplesmente ousassem discordar ou questionar o regime. Imaginemos uma sociedade onde identidade e conformidade são inseparáveis. A persona não grata não seria definida por crimes ou violações de direitos humanos no sentido tradicional, mas por não conformidade com a ideologia dominante, por expressar opiniões dissidentes em plataformas digitais ou por participar de encontros não autorizados. Seu crédito social seria minado, e essa pontuação determinaria seu acesso a serviços básicos. O sistema bancário como braço do controle. Bancos, independentemente de serem estatais ou aparentemente privados, seriam meros extensões do aparato de vigilância. Ações como abrir uma conta, solicitar um empréstimo ou até mesmo realizar uma compra rotineira seriam condicionadas ao status de grata. O congelamento de bens seria um recurso de primeira instância para sufocar qualquer oposição. Tecnologia. Como ferramenta de opressão, as avançadas tecnologias de monitoramento de transações, inteligência artificial e análise de blockchain, hoje usadas para rastrear dinheiro sujo, seriam empregadas para identificar e isolar qualquer indivíduo considerado uma ameaça. Cada transação, cada movimento financeiro seria um ponto de dados para avaliar a lealdade ao regime. Uma compra de um livro proibido ou uma doação a uma causa dissidente seria suficiente para ativar o gatilho da exclusão. A lista negra, digital e global. Em vez de uma lista de sanções como a SDN, teríamos uma lista de desaprovação globalizada, talvez gerida por um consórcio de regimes autoritários. Uma vez nela, a pessoa não grata seria banida não apenas do sistema financeiro de seu país, mas de qualquer interação econômica global, transformando-a em um pária digital e social. Nesse futuro distópico,
A Lei Magnitsky, para personas não gratas, transformaria a sobrevivência financeira em um privilégio concedido pelo Estado, não um direito. A possibilidade de exercer qualquer forma de oposição seria aniquilada pela incapacidade de se alimentar, morar ou sequer se locomover. O dissenso seria sinônimo de isolamento absoluto, uma forma de prisão invisível e inescapável. A reflexão nos leva a um questionamento crucial. Como as tecnologias e os instrumentos legais criados com boas intenções podem ser distorcidos em um cenário de controle extremo? A história nos mostra que ferramentas poderosas, quando caem nas mãos erradas, podem se tornar instrumentos de opressão inimagináveis. A Lei Magnitsky é um lembrete contundente do poder da exclusão financeira e de como, em um futuro sombrio, esse poder poderia ser usado para silenciar e erradicar a liberdade. Ela nos mostra que no mundo interconectado de hoje, não há mais lugar para o crime sem consequências. E você? O que acha do impacto dessa lei? Acredita que ela é eficaz o suficiente para combater a corrupção global? Deixe sua opinião nos comentários.